Gente, boa noite. Queria agradecer, né, em primeiro lugar, a Amandinha pelo convite. Fiquei muito lisonjeada em poder. Uma mãe, né, que é muito mais do que uma aula. Acho que aqui é uma mãe tentando ajudar uma outra mãe. Pelo menos eu sinto assim. Porque eu sei como esse início, apesar das nossas filhas terem diferença de um mês, né, Amanda? Um mês e pouquinho. Eu sei como é difícil essa fase inicial aí da maternidade, eu vivo ela todos os dias. Então, eu acredito que essa seja uma forma também de eu ajudar a Amanda, que eu gosto tanto, assim, que eu admiro tanto. Então, saibam que é muito mais do que uma aula, tá? É feita com muito carinho, de mãe para mãe. E então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui. Se tem alguém que, né, que não me conhece, provavelmente não me conhece ainda, eu sou a Fran, eu sou engenheira de alimentos, atuo na área de alimentos já tem uns quase 8 anos, atuo como consultora desde que eu saí da faculdade. Não trabalho só com rotulagem, tá, gente? Trabalho com diversos outros serviços na área de alimentos e tenho o perfil @Fran com N de Carlos para poder falar de consultoria de alimentos. Então, caso alguém não conheça, também convido a conhecer um pouquinho do meu trabalho. E para as minhas alunas que estão aqui ou que às vezes não conheçam, eu queria chamar vocês para conhecer o curso da Amanda e a Amanda Martins, @amandamartins.alimentos, acertei, né? Amanda Martins Alimentos. E convido vocês para conhecer lá, caso alguém ainda não conheça a Amanda, né, gente? E lembrando que quem é aluna Power, né, Amanda, tem desconto para ser aluna de formação da rotulagem, tá? Olha, Então, espera aí, que eu tenho que interromper essa muito maravilhosa aqui. Primeiro, agradecer, Fran, infinitamente toda a parceria, amizade, tudo. De você estar aqui. Há muito tempo ela está aqui para dar uma aula para a gente. Olha, desde que o curso foi formado, a Fran vem dar uma aula. E aí não foi melhor época do que agora, na licença maternidade das duas, e ela conseguindo dar uma aula no meu curso. Então, assim, Fran, muito obrigada por você estar aí concedendo esse tempo com o céu, né, pequenininha. Agradeço, Melina agradece aqui por você também. Meninas, a Fran não é só uma profissional que eu admiro, que eu gosto, que é minha amiga, não. Ela é uma profissional diferenciada no mercado. Então, trazê-la aqui é uma coisa muito boa para vocês sempre abrirem a cabeça. Sabe, quem ainda não é aluna da Fran, que hoje aqui eu tenho algumas alunas, né, Fran, que são suas alunas, a Laurinha está aqui, uma delas, aproveitem e sigam a Fran, tá? Vejam o material dela. Sempre quando a Fran agora vai abrir turma em novembro. Então, para trabalhar com consultoria em rotulagem, eu digo para vocês assim que o curso dela é maravilhoso, não somente com rotulagem, mas com todo o serviço de consultoria. Vocês façam, eu sou aluna da Fran, aprendi e aprendo constantemente com ela em todas as áreas. Então, agradecer. Meninas do curso Power, muito prazer, tá? Fico aberta aí a qualquer dúvida que vocês tenham. Tanto eu quanto a Fran, como a Fran falou, nós temos essa parceria, então Formação Power, é o nome do cupom de desconto. Quem quiser, a gente acredita que uma área puxa a outra e, na verdade, se complementa, né? A rotulagem é um dos milhões de serviços que você pode oferecer dentro da consultoria. E é isso, Fran, obrigada mais uma vez. A sala é toda sua, estarei aqui te ouvindo e aprendendo com você, como sempre. obrigada, imagina, gente. Então é isso. Espero poder contribuir com vocês hoje num assunto tão legal que eu acho e que às vezes muito pouco falado, que é relatório de entrega de serviço de rotulagem, né? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Espera aí, gente. Deixa eu só compartilhar aqui minha telinha. Precisar qualquer coisa, você me fala. Vocês estão vendo aqui minha tela? Ótimo, show de bola. Estamos. Ai, gente, agora sim, né? Vocês vão me desculpar. Tem que colocar meus olhos aqui, porque senão eu não enxergo. Mas vamos lá.
Quando eu conversei com a Amanda, né, gente? Quando a gente falou, é isso, vai rolar essa aula, tem que rolar. Que tema que a gente fala? E aí, eu me peguei assim, pensando, caramba, como que eu acho que eu vou conseguir contribuir com as meninas quando o assunto é entrega, né? O que que eu faço para entregar aquilo que eu sei para o meu cliente? Eu vejo, né, lá no perfil, que a gente tem muita dificuldade de externar aquilo que a gente sabe. Muita dificuldade de passar para a pessoa aquilo que a gente sabe. Por quê? Uma vez que a gente aprende, aquilo se torna óbvio para a gente. E é muito difícil a gente passar para alguém que não entende daquilo, né? E eu lembro, isso me fez lembrar uma vez, eu sempre fui uma aluna mediana, tá, gente? Nunca fui uma boa aluna. E eu tomei pau em cálculo, no meu primeiro período de faculdade. E eu lembro de ir na sala do meu professor, pedir uma dúvida, né? Tirar uma dúvida com ele. E ele falou assim comigo, mas isso aqui é trivial, na hora que eu fui tirar essa dúvida com ele. E ficou me olhando e pronto, como se tipo, acabou, eu não tenho mais nada para te falar. E junto com ele, na mesma sala, ficava uma professora, né, uma mulher, professora de física. E aí ela virou para ele e falou assim: mas qualquer problema resolvido uma vez, ele se torna trivial. E aquilo me marcou muito, assim, a forma como ela me defendeu, a forma como ela colocou ali que, a partir do momento que a gente faz uma coisa uma vez, ele é trivial. Mas para a gente que está conhecendo aquilo a primeira vez, não é. Então, a gente tem que pensar que o nosso cliente, quando ele for se deparar com o nosso serviço, aquilo não é trivial para ele. Aquilo não é correto, aquilo não é familiar para ele. E ao longo desses 8 anos trabalhando, eu percebi que sempre que eu pudesse, né, entregar algo que eu conseguisse passar trivialidade para o meu cliente, mais eu conseguia fidelizar o meu cliente, mais eu conseguia fechar outros serviços com aquele cliente e mais eu conseguia entregar profissionalismo para os meus clientes. Então, muita gente dá importância ali na parte de vendas, na proposta, no que você vai entregar para o cliente, enquanto você vai cobrar. E, de repente, o nosso relatório de entregar o serviço vai ficando para depois. Porque a gente dá muito ênfase, dá muita importância naquele momento antes de fechar o contrato. Mas e o depois? O que eu faço depois? Então, ao longo de todo esse tempo, eu fui vendo como aperfeiçoar isso. E com a rotulagem, né, eu faço isso em todos os meus serviços e com a rotulagem não foi diferente. Aquela entrega daquele relatório, aquele suporte pós-relatório, que a gente vai falar aqui também, se tornaram fundamentais para que a minha empresa crescesse e para que eu pudesse ter cada vez mais clientes me procurando para aquilo ali. Então, hoje, quando eu pensei, né, no tema, eu falei, Amanda, vamos falar de relatório de entrega? Porque eu acho que realmente talvez falta na gente. A gente está ali, ó, preocupada com conteúdo técnico, eu preciso saber rotulagem, eu preciso saber legislação, eu preciso saber 1000 coisas, mas beleza, calma. Como é que eu vou entregar isso para o meu cliente? Como é que eu vou mostrar para ele que o meu trabalho se faz necessário para ele? Porque não tem coisa mais frustrante, gente, do que nós como consultoras ou vocês que trabalham na indústria, né? Eu sei que às vezes tem gente aqui que não é consultora, só trabalha na indústria na área de rotulagem. Não tem nada mais frustrante do que a gente entregar um serviço, seja para cliente de consultoria, ou seja, para dentro da nossa empresa, e o nosso papel ali não se fazer necessário. A gente entrega o serviço e parece que, tipo, não entendi isso daqui, eu contratei ela, vou ter que pedir ajuda a outra pessoa para ler isso daqui para mim. E isso acontece muito dentro da rotulagem, porque é um serviço muito técnico, muita legislação, e às vezes a gente não consegue entregar isso de uma forma trivial para o nosso cliente, né? Então, hoje, o objetivo dessa aula é que a gente consiga estruturar um relatório trivial, um relatório que o meu cliente vai ler e vai entender o que eu estou falando com ele. Eu vou falar a mesma língua que ele. Se ele não sabe rotulagem, ele vai começar a entender rotulagem no meu relatório.
Essa, pelo menos, é sempre a visão que eu tenho ao entregar qualquer serviço de consultoria. Perfeito. Show. Então, hoje, eu fiz até um presentinho para vocês, para entregar para todas vocês. A gente vai montar um relatório e eu vou passar esse modelo de relatório para vocês utilizarem com os clientes de vocês. Mas, gente, eu gostaria de lembrar que isso daqui não é um monólogo, tá? Eu quero que vocês perguntem a hora que quiserem. Não precisa mandar no chat, tá, gente? Às vezes, eu vou até abrir o chat aqui, mas às vezes eu não vejo o chat, me mergulho aqui nos meus slides, nas minhas telas, então pode abrir o microfone, pode perguntar. Na hora que a gente estiver falando ali do relatório, mostrando ele, podem também, por favor, contribuir, tá? A gente sempre tem algo a melhorar, ninguém sabe tanto que não possa aprender, e nem ninguém é tão burro que não possa ensinar algo. Então, podem falar aí à vontade, ok? E aí, para a gente fazer, né, um bom relatório, para a gente montar um relatório, é preciso se fazer a primeira pergunta, né? O que faz um relatório ser bom? Eu vou fazer um relatório bom, mas beleza. O que faz aquele relatório ser bom? E aí eu levantei aqui alguns pontozinhos que eu acho importante, que eu acho interessante, para que o relatório seja um bom relatório, tá bom? Então, o primeiro deles, tá, gente? É um brainstorm dos objetivos e entregáveis do projeto. Então, quando a gente vai montar um relatório, um erro muito comum que a gente comete é o seguinte: nós não voltamos na proposta. Às vezes a gente faz uma proposta para o cliente, fecha o contrato, aí passa um tempinho, desenvolvemos o trabalho, vamos montar um relatório. A primeira coisa, volta lá na proposta. Qual que foi o objetivo daquela proposta? O que você entregou para o seu cliente? O que você prometeu para o seu cliente? Porque, às vezes, eu gosto muito dos objetivos da proposta, dos tópicos da proposta, eu começar a fazer o meu relatório. Por quê? É importante a gente fazer essa ligação. Às vezes, gente, quando a gente está conversando com o cliente, principalmente agora, né, com essa mudança da rotulagem, o cliente fechou uma rotulagem comigo, esses dias para trás aí, há umas 3 semanas. E aí, quando eu entreguei o relatório, olha, era a rotulagem que estava em vigor e tudo mais. Não era nova rotulagem, não falamos de nova rotulagem. Só que quando eu entreguei o relatório para ele, ele falou assim: mas você podia também, eu achei que você ia enviar a nova rotulagem, já que ela já está aí para entrar em vigor. Falei: olha, não foi combinado na nossa proposta a nova rotulagem, porque tem um valor adicional, são outras, né? É um outro tipo de tabela e tudo mais. E aí eu falei: olha, vamos voltar na proposta. E aí eu voltei com ele na proposta, ele falou: não, realmente você tem razão, mas eu já quero ajustar com você a entrega da nova rotulagem. Então, é sempre voltar nesses entregáveis, tá? Da proposta. Esse é o primeiro passo. Por quê? Você tem que entregar aquilo que você prometeu, tá bom? Então, o primeiro passo é isso. Olhar tudo, né, que vocês conversaram, aquele brainstorm ali da primeira conversa com o cliente e os objetivos do projeto, tá bom? Da proposta. Segunda coisa, gente, é cumprir essas promessas. Então, se você prometeu X coisas, você vai colocar essas X coisas. Então, lá como a Amanda, né, ensina para vocês lá o semáforozinho, os facultativos, os obrigatórios. Você vai fazer só os obrigatórios? Então, vamos cumprir. Você falou que vai fazer os facultativos também? Vamos cumprir também. Então, cumprir todas essas promessas que foram feitas antes. Elas têm que estar claras no relatório. E não podem estar claras só para você, tá? Elas precisam estar claras para aquele cliente também, principalmente, né? Ter uma linguagem fácil e acessível para quem lê. Então, esse é um ponto fundamental e eu vou mostrar para vocês aqui alguns truques que a gente pode fazer para que seja acessível. Então, aqui, por exemplo, na minha empresa de consultoria, eu atendo muito pequenos produtores. Então, são pessoas que às vezes têm um nível de escolaridade muito baixo, que às vezes não tem nenhum conhecimento sobre rotulagem, caiu de paraquedas aqui e falou: a vigilância sanitária me pediu para fazer um rótulo, então não faz a mínima ideia de que tem que ter uma norma a ser seguida, de que tem alguma coisa a ser feita. Então, para esse cliente, gente, a gente vai entregar um relatório que fale a língua dele.
ou então ele não vai entender o que é preciso ser feito, né? Aqui na Safer Food, gente, eu tenho digamos que uma vantagenzinha nesse quesito comunicação, porque aqui nós trabalhamos com o design também, né? Com o design do rótulo, da embalagem. Então, geralmente, a rotulagem, o nosso processo de rotulagem, ele já está ligado à correção real ali no rótulo, né? A tirar as partes e a colocar, ou a confeccionar um rótulo novo. Então, eu não tenho muito esse problema dessa comunicação. Mas todas as vezes que a gente passa o nosso relatório para o cliente, ele vai ajustar com outro design, a gente nunca teve problema, porque a gente sempre fala a linguagem tanto do cliente quanto do design. Então, quando eu falo de linguagem fácil para quem lê, eu tenho que lembrar que aqui eu tenho duas pessoas que vão ler meu relatório: o cliente e o design. Então, e as pessoas não lembram disso. Quando eu fiz um curso de design de embalagens, e eu era a única engenheira de alimentos no meio de um monte de design, né? E um dia eu perguntei para eles, eu falei assim, olha, qual que é a maior dificuldade para vocês quando recebem um relatório de rotulagem? E aí eles falaram assim, Fran, nós não sabemos onde colocar as coisas. A gente não sabe. Por mais que a pessoa coloque rótulo frontal ou rótulo traseiro, a gente não sabe. Porque de praxe ali pelo mercado, o conteúdo líquido está lá embaixozinho, então eles colocam lá também. Mas pode colocar só lá embaixo? Pode estar em cima também? Pode estar maior, pode estar menor. Então, eu percebi que eles tinham dúvidas simples, mas que para a gente era trivial, porque a gente já está acostumado com aquilo ali. Só que, mais uma vez, a gente volta naquela velha máxima, né? É trivial para a gente que já conhece, mas para quem está lendo a gente, não. Então, quando eu falo de uma linguagem acessível para quem lê, para quem não trabalha com essa parte de design, é importante pensar nessas nossas duas personas, digamos assim, né? Que vai ler o nosso relatório. Tanto o nosso cliente quanto o design que vai fazer os ajustes ali, tá? Então, esse também é um ponto importante para se fazer um bom relatório. 4 é ser visual. De tudo que eu montei, eu percebi que quanto mais visual é a nossa entrega, mais fácil para o design, mais fácil para a pessoa, mais fácil para todo mundo. Então, eu fiz um métodozinho aqui, vou mostrar para vocês de como vocês podem trabalhar essa parte visual no relatório de vocês, tá? E o visual, gente, ele não está ligado só à questão do rótulo em si, do cliente, tá? Vocês vão ver que ele está ligado a toda uma estrutura visual bonita, profissional, né? Assim como quem é minha aluna aqui sabe que eu cobro muito das meninas uma proposta bonita, um material de divulgação bonito, um Instagram bonito, porque isso faz sim parte do seu posicionamento como consultora. Então, se você é consultora, capricha nisso daí. E se você está dentro de alguma indústria também, leva essa questão visual para dentro da indústria também, tá? E por último, gente, ter início, meio e fim, tá? Parece bobagem isso daqui, mas é preciso ficar claro o fim daquele relatório. O que vem depois daquele relatório? Sabe por quê? Na rotulagem, a gente tem alguns pontos, né? Então, o que você combinou com o cliente? Você vai fazer a rotulagem, entrega e ele se vira. Você vai fazer a rotulagem, o design vai corrigir, ele vai mandar o rótulo e você vai validar aquele rótulo. O que acontece depois daquele primeiro relatório? Então, é preciso mostrar para o cliente esse início, meio e fim no relatório. Sabe por quê? Porque senão ele vai virar aquele eterno cliente que pagou um serviço e quer fazer 1000. Sabe? Aquele cliente que te pagou para fazer uma rotulagem de um produto, mas ele vai começar a te perguntar várias coisas porque aquilo não ficou findado, sabe? Não está finalizado ali. Então, tem como a gente mostrar de forma gentil para ele isso no relatório de entrega, tá? Então, ter o início, meio e fim. Pode parecer bobo, mas também é muito importante para a gente ter um bom relatório, ok? E aí, gente, para que a gente fale, né, da parte visual da coisa, eu trouxe aqui para vocês a Safer, né? A Safer Food é a minha empresa de consultoria. Ela passou por uma repaginada na carinha dela, porque... Ficou muito linda, Fran. Amei.
Não, obrigada. Eu perdi, gente, o meu antigo Instagram da Safer, ele foi, enfim, hackeado, sei lá. A gente teve um problema e não conseguimos recuperar. E no começo eu fiquei muito triste, mas eu falei, quer saber? Tudo na vida vem por algum motivo. Já estava na hora e eu queria mudar a carinha dela. Então, esse é o nosso relatório, a nossa entrega hoje. O modelo que eu vou passar para vocês é o nosso modelo atual de entrega, mas eu quero mostrar alguns antiguinhos, alguns outros também, para vocês verem como a gente vai evoluindo, né, ao longo do tempo. Então, eu vou baixar esse material em PDF, a Amanda vai colocar para vocês, e quando vocês acessarem esse material na plataforma, aqui vocês vão clicar, acesse aqui o link do modelo. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão cair nesse modelo aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Esse modelinho aqui, ó, é o modelo que nós utilizamos hoje e eu fiz um template para vocês. Então, é o link do template. Vocês podem utilizar da forma como vocês quiserem para poder fazer os relatórios de vocês nesse esqueminha que a gente segue aqui, tá bom? Então, é só vocês clicarem lá que vocês vão cair no link desse template aqui. Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui, tá, gente? E depois vou mostrar para vocês alguns outros exemplos, tá? De relatório. Lembrando, gente, que eu quero que vocês comentem também, tá? Não precisa ficar com vergonha, não, nada do tipo, não. Bom, vamos lá. Antigamente, eu fazia o meu relatório, a capa do meu relatório, ela era bem colorida, com bastante imagem, tá? Eu gosto muito, e aí eu vou até duplicar aqui. Eu gostava muito de fazer uma capa muito bonita, muito chamativa, e aí eu iria colocar uma imagem, se eu fosse falar de iogurte, se eu fosse falar de produtos de origem animal, eu colocaria aqui uma imagem também, e era aquela coisa. Só que eu percebi que estava ficando difícil para os meus clientes imprimirem. Eles falavam assim, nossa, tá muita imagem, Fran, eu queria imprimir e tudo mais. Então, hoje, eu deixo assim. Só respondendo a Vanessa, aqui onde que está esse material, eu vou compartilhar aqui o link do template já aqui no link, aqui nos comentários, caso vocês queiram acompanhar. Mas também, Vanessa, quando vocês receberem esse material aqui em PDF, é só vocês clicarem aqui que vocês vão ter acesso ao template, tá bom? É só vocês clicarem aqui. Eu vou salvar esse esqueminha aqui para Amanda postar aí para vocês. E aí é só vocês abrirem aqui que vai ter o modelinho. E também, Amanda, você pode pegar esse link aqui e já colocar na plataforma também depois, se você quiser, tá? Então, vamos lá. Vou colocar, então, na plataforma PDF o vídeo. Tá bom, show de bola. Deixa eu só clicar aqui só para ver se é isso mesmo, gente. Deu certinho aqui no link. Então, essa daqui é a minha primeira capa, tá? A minha capa do meu relatório. Tá vendo que aqui está escrito logo do cliente? Ó, vou até aumentar aqui o logo do cliente. Por que logo do cliente aqui em cima e a minha aqui embaixo, pequenininha, tá? Geralmente eu venho e coloco a logo da Safer aqui pequenininha. Por que eu faço isso, tá, gente? Quando você faz um trabalho, eu gosto sempre de falar, né, que eu coloco o nome do cliente e a cidade dele. O seu relatório, gente, ele quer falar para o seu cliente. Então, o máximo que você pode deixar a cara do seu cliente, melhor. Por quê? Isso dá um ar de, olha, ela fez personalizado para mim, ela entende a minha marca, ela fez tudo conforme as minhas coisas. Então, eu uso as cores da Safer Food, mas trabalho a logo do cliente. Então, aqui, ó, se eu estivesse trabalhando aqui, eu vou simular, a gente vai simular estar trabalhando com a Nestlé aqui, com o iogurte. Então, eu deixaria aqui em cima a logo da Nestlé. Por quê? Eu quero que o meu cliente entenda que eu estou fazendo algo muito personalizado para ele, que eu estou fazendo algo realmente para o negócio dele, tá? Então, eu deixo aqui o rotulagem, o nome do cliente, a cidade e desenvolvido por o nome aqui da minha empresa aqui embaixo.
Geralmente, às vezes, eu coloco a minha assinatura ou alguma coisa do tipo, tá bom? E aí a gente vem... que eu até dupliquei aqui, peraí. E aí depois eu venho para uma paginazinha, tá? Essa paginazinha, gente, ela é pura e simplesmente em esdrúxulas palavras para babar ovo do cliente mesmo, tá? Então eu coloco um pouquinho sobre o cliente. Eu descrevo sobre ele, sobre os produtos dele, principalmente os produtos que ele está fazendo rotulagem comigo, tá? Então, aqui eu descrevo um pouquinho sobre ele aqui, aplicações do produto, alguma coisa do tipo. Por que que eu fiz isso daqui? É igual eu falei para vocês, eu sentia isso, que os clientes, eles estavam procurando algo personalizado para eles, de acordo com o produto deles. Então, eu faço essa partezinha aqui para trazer um colorido para o meu relatório, para trazer uma imagem para o meu relatório e para mostrar para o meu cliente que ele é muito especial para mim e que por isso eu estou fazendo tudo personalizado para ele. Então, eu coloco sobre o cliente e eu descrevo ele aqui, tá bom? Depois eu venho para a minha terceira página. Nessa minha terceira página, eu coloco aqui os objetivos, tá? E lembram que eu falei para vocês que um dos passos importantes para se fazer um bom relatório é justamente lembrar da proposta? Então, aqui eu vou descrever o que foi acordado na proposta. Então, é rotulagem nutricional, é rotulagem completa, é a facultativa, é a obrigatória? Como que é? O que está acordado? Vai ter a revisão também, vão ser X, são 5 produtos e tudo mais. Então, eu coloco aqui nos meus objetivos, tá? Vocês podem até colocar assim, ó, em forma de listazinha mesmo, sabe? Vai fazer isso e vai fazer aquilo. Então, vocês podem deixar assim. Logo aqui embaixo, eu coloco os produtos. Então, o meu cliente está me contratando para fazer a rotulagem de uma linha de iogurtes naturais. Então, eu vou colocar aqui todos os meus produtos, tá? As variações. Então, vai ter o iogurte tradicional, vai ter iogurte com mel, o desnatado, enfim. Eu vou colocando aqui, eu vou listando esses produtos que a gente vai fazer a rotulagem, que a gente vai trabalhar com a rotulagem. Vocês estão entendendo que cada passo que eu dou aqui, eu não estou enchendo linguiça, não. Eu estou deixando trivial para a pessoa que vai ler o meu relatório o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo. Então, eu listo os produtos. Aí aqui, gente, vem uma dicasinha que eu peguei justamente com os designers. E aí, isso daqui, gente, depois que eu comecei a colocar isso daqui nos meus relatórios, fez tanta diferença, porque o que acontece? Nós, como... Fran, tem como dar um zoom mais? Eu não estou enxergando. Tem sim, tem sim. A gente vem aqui informação sobre embalagem. Por que eu estou falando disso, tá? Nós, da parte técnica, às vezes, principalmente se o cliente vai contratar ali uma rotulagem facultativa, né, Amanda? A gente pode estar botando um mundo de informação que não vai caber na embalagem dele. Principalmente com o tamanho das fontes que deve ter. E isso daqui, gente, agora se faz fundamental na nova rotulagem, cuja tabela nutricional aumentou muito de tamanho. Então, a gente coloca um monte de informação e o design não consegue colocar essas informações dentro da embalagem. Então, uma coisa que eu gosto de pegar com o cliente, inclusive, gente, tá até aqui a Amanda, que tá aqui do meu lado. Tá um trabalho que eu e a Amanda fizemos juntas. Afinal, é boa, Fran? Cara, é muito boa. É muito boa. É muito boa. Ainda não, mas você falando que é boa, tem cara, pelo menos, né? Cara, é muito gostosa, gente. A granola de um cliente nosso. A Amanda fez a rotulagem e a empresa fez o design aqui. Nós fizemos o design. A empresa então, A empresa, você falou assim, empresa Safer Foods, né? Vulgo Fran. Você falou empresa, achei que fosse outra, não. Não, a empresa minha. A minha empresa, né? Eu empresa que eu falo. Tô brincando, não, mas eu tenho a Gil que me ajuda aqui também.
Mas, então, se vocês olharem aqui atrás, cara, tem informação pra caramba aqui. Muita informação. E que o cliente pediu, né? Falou assim: ah, eu quero que coloca. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, é por isso que eu deixei aqui. Eu quero que coloque o que significa o nosso nome, é Aloha, a expressão Aloha. Então, tem um textinho aqui explicando por que desse nome dele. Eu quero que fala sobre consumir alimentos saudáveis. Aí tem um monte aqui. Eu quero que coloque os claims, eu quero que coloque isso, eu quero que coloque aqui em cima, fechar o zíper para manter. Eles querem tudo, gente. Tudo. Só que é possível caber tudo. Então, uma coisa que eu gosto de colocar aqui e pedir para o cliente é o tamanho da embalagem. E outra, como eu falei para vocês que eu atendo muito pequeno produtor, o que acontece? Eles, às vezes, gente, tem uma etiqueta só, um adesivo pequeno, que vai cobrir uma parte do saquinho ou uma parte do pote, e aí não cabe nada. Então, é muito importante esse alinhamento com o cliente do tamanho da embalagem. Por mais que vocês não façam design ou coisa do tipo, tá? Saber o tamanho da embalagem é fundamental. Então, eu coloco esse tópicozinho aqui, ó, informações sobre embalagem. E aí eu vou colocar aqui uma observação. Esses dizeres de rotulagem são para uma embalagem de X centímetros por X centímetros, painel frontal, o painel traseiro tem mais X centímetros por X centímetros, não, que trava a língua. E aí a etiqueta, enfim, o que for, tá? Eu coloco aqui. Porque eu já conto para o meu design aqui que eu já tenho uma noção do que vai caber lá. Mas que depois, provavelmente, ele vai ter que me retornar ali, né? Com aquele, se coube, se não coube. Então, isso daí é importante, ok? Então, beleza. Depois, nós vamos vir, eu vou reduzir aqui só para vocês terem um macro primeiro da página, tá? Depois eu venho para essa minha quarta página aqui, onde eu vou falar de formulação, tá? Então, eu deixo aqui para o meu cliente a formulação dele e também a questão do processo produtivo, tá? Por que do processo produtivo? Ah, eu quero saber a questão dos alergênicos, eu quero saber se ele tem alguma particularidade que eu preciso levar em consideração. Então, eu preciso desse meu processo produtivo aqui. Então, eu coloco aqui. Gente, muitas pessoas podem pensar que talvez isso daqui seja muita informação ou coisa do tipo, tá? Eu não acredito que seja muita informação, não, e eu vou contar para vocês depois por quê. Nós vamos nos deparar na rotulagem com muitos clientes que não vão querer exatamente aquilo que a gente falou, tá? Eu lembro que a gente, né, lutou bastante, Amanda, com a questão da aveia sem glúten, né? Realmente uma aveia sem glúten, né? Como é que vai ser isso daí? A gente pode usar isso, a gente não pode usar isso. Então, eu gosto de fazer o relatório completo, mesmo que o cliente não vá usar todas essas coisas, porque se acontece qualquer coisa com você, gente, e aí a gente tem que se resguardar de todos os lados, porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que a gente não se pode confiar em ninguém, praticamente. Às vezes você tem um cliente lá muito bonzinho, se der um problema no produto dele, ele levar uma multa, ele não vai trocar de roupa para botar a culpa em você, que foi você que fez o rótulo e que foi você que mandou. Então, principalmente essa questão dos alergênicos, né? Olha, aqui eu tenho o relatório que eu fiz para ele, e nesse relatório eu nem sabia, não foi me informado sobre uma possível contaminação cruzada. Então, a gente tem um respaldo ali. Isso daqui, gente, um relatório, né? Ele também não é só para o cliente, tá? Ele é para nos resguardar também de muita coisa, para muita coisa. Então, eu gosto de colocar nessa página aqui a formulação do cliente, que é da onde vai vir ali a minha tabela nutricional, e toda a questão da produção com as particularidades ali, para saber se tem alergênico ou alguma coisa do tipo. Ok, gente? Ok, gente, só aproveitar e complementando o que a Fran está falando, lá no briefing de rotulagem tem essa parte que a gente faz as coletas, né? Com ele, do cliente, como é que foi.
E aí você colocar, transpor isso para o relatório, isso é bem legal, como a Fran está falando, pelo fato de vocês não esquecerem que o cliente, vão ter vários tipos de cliente. O cliente que vai permitir, vai fazer exatamente a rotulagem do jeitinho certo, outro cliente que vai querer dar tudo errado, porque ele sabe e aceitou o risco, fez uma análise de risco e quer de tudo errado, só que o seu relatório vai estar certo, entendeu? O que você orientou está certo. Se ele vai querer mudar, aí é uma questão dele. Então, Isso. sempre vocês tenham essa visão, como a Fran está falando, de respaldar, porque principalmente questão de formulação. Fez tabela nutricional. Pequena empresa sempre está constantemente mudando, porque saiu o ingrediente, aquilo ali ficou caro, ele mudou. Aí a composição nutricional é completamente diferente. E ele vai, mas essa composição nutricional, quem fez ali foi a Amanda. Não, eu fiz baseado nessa formulação, nesse Exato. contexto. Se você mudou, aí eu não posso fazer nada com você. Exato. Perfeito, Amanda. E aí, complementando o que a Amanda disse, a gente vem para a nossa segunda parte, que além dos processos, eu vou colocar as minhas matérias-primas. Então, eu coloco, gente, fotos e fichas técnicas no sentido de, olha, eu estou fazendo com o óleo de soja fulano de tal. Eu estou fazendo com o cacau, com o achocolatado fulano de tal. Porque senão, fica tudo... O cliente pode vir depois... Ah, mas aqui, ó, isso aqui tá errado. Olha, eu fiz com essas matérias-primas, e principalmente como a Amanda falou, pequeno produtor que não tem um controle de fornecedor, né, que está sempre trocando e tudo mais, é importante a gente fazer isso. Então, aqui, gente, o que eu faço aqui é justamente colocar aqui toda a questão das matérias-primas, tá? Óleo de soja, sei lá, não sei nenhum nome agora de óleo de soja, mas, enfim, Vigor, eu acho que existe. Lisa. Lisa, boa. É com S, né? Ou com Z? Ah, nem sei. S. Acho que é com S, né? Então, beleza. Então, eu coloco aqui, geralmente até divido em duas colunas, sabe? Aí eu faço assim. Mas aí você coloca o print da ficha técnica também, assim, Fran? Coloco o print da ficha técnica, ou então, eu sempre gosto de colocar os printzinhos, ou então, o que eu faço? Sabem aquele programinha I Love PDF? Não sei se vocês conhecem, mas o I Love PDF, ele junta PDF, separa PDF, ele faz o que vocês quiserem, de forma gratuita. Então, eu salvo o meu relatório em PDF, pego as fichas técnicas em PDF e junto elas depois. Aí, o que eu faço? Eu coloco aqui, eu pego um escritozinho, aí eu coloco assim, ó. Gente. Ah, você quer falar, botar em anexo, né? Exatamente, é o que eu faço. Isso. Uhum. Então, eu pego aqui, ó, deixo assim e pego a ficha técnica. Porque eu tenho muito cliente, Amanda, que não me manda a ficha técnica, me manda só a tabela nutricional, só a lista de ingredientes. Às vezes eu não tenho. Eu tenho muito cliente que compra coisa de supermercado, não tem ficha técnica, eu não consigo na internet. Então, a gente faz assim. E quando tem a ficha técnica, eu coloco ficha técnica em anexo e lá no anexo eu junto os PDFs e salvo tudo junto. Eu não Não, mando dois. perfeito. Isso, eu nem. Não, é isso aí, também faço assim, mas é isso que eu ia falar, porque você fazer print da ficha técnica e tudo aí, você fica muito grande. Aí bota tudo em anexo, fica melhor. Mas Coloco tudo em realmente, anexo. foto de Isso. rótulo é melhor, assim, boa. Então eu gosto de fazer isso. Às vezes eu coloco as próprias fotos enviadas pelos meus clientes, tá? Então, gente, manda as fotos aí no grupo do WhatsApp, e aí eu vou fazendo o relatório aqui, tá? Então, gente, isso daqui, ó, é para justamente aquilo que a Amanda falou. Resguardar vocês também, tá? Gente, eu morro de medo de acontecer alguma coisa comigo, sabe? Nessa questão, assim, de pessoa falar que errou por minha culpa. Então, assim, morro de medo. Então, de todas as formas, eu tento me resguardar, tá? Logo depois aqui embaixo, tá, gente?
eu costumo, na grande maioria das vezes, colocar as legislações que eu trabalhei. Mas isso daqui é um ponto muito particular. Tem gente que não gosta. Ah, se eu colocar a legislação, o cliente não vai mais me procurar. Por mim, não precisa ter medo disso, tá, gente? Eu acho que, às vezes, até eu coloco as legislações assim, meu cliente fala, nossa senhora, eu tenho que consultar isso tudo para fazer isso. Então, eu vejo até como ponto de valorização do meu trabalho, tá? Mas isso aqui, aí eu coloquei algumas aqui só de exemplo, assim, só para encher uma linguicinha, só para vocês verem como que fica. Mas, geralmente, tá até tudo sem espaço aqui, que eu fui catando algumas legislações aleatórias aí. Mas eu sempre tento colocar como uma forma de mostrar para o meu cliente que aquilo que eu estou fazendo está resguardado por legislações. Eu não estou tirando aquilo da minha cabeça. Sabe por quê? A maioria dos clientes, eles vão questionar. Ah, mas o fulano, ele usa gluten free. Então, eu também queria usar. E aí a gente, né, vai trabalhar ali o psicológico da pessoa, de falar que, né? Ah, eu quero colocar zero lactose na minha geleia de morango, porque o meu concorrente, ele coloca. Então, eu também quero colocar. Então, todas essas questões, assim, a gente vem trabalhando depois. Olha, você vai ver que lá no relatório, você vai ver que tem um monte de legislação. E aquelas legislações estão falando tudo sobre o seu rótulo ali. Oi, Gabi. Então, eu gosto de colocar legislações, tá, gente? Mas lembrando que é muito particular, tá? E aí vocês podem... Aproveitar e complementar aqui, Fran, eu ponho também legislações, tá, gente? Eu antes colocava, Fran, assim, cada item, tipo, o que foi de cada... Bem no início, assim, eu colocava, tipo, item 1.2 do 259. E aí isso foi muito ruim, não foi bom. É porque é um relatório tipo que a gente tem na vigilância sanitária, né? Que ela vai notificando item por item. E aí depois eu comecei a resolver só colocar apenas as legislações utilizadas, como um resumo, exatamente assim, para que não ficasse de mão beijada, né? Como eu já tomei uma perna, né, no meu primeiro cliente, eu resolvi colocar dessa forma. Eu acho, assim, gente, extremamente válido e importante vocês colocarem, tá? Sim, minha opinião agora, porque mostra que você valoriza, sim, mas mostra todo o embasamento técnico para caso amanhã venha fazer uma avaliação, fiscalização bata, da onde que foi, legislação está constantemente sendo atualizada, então, atualizou, mas eu estou fazendo a nova rotulagem, mas baseou o relatório, não foi na nova rotulagem, está lá, 359. Então, isso é importante para vocês também terem respaldo. Fala aí, Laura. Então, eu acho que depende do cliente, né? Porque eu já atendi cliente que nem lê o que a gente coloca de legislação. E tem cliente que ele quer saber, mas não para copiar, porque depois ele vai, assim, para ele entender da onde que está aquilo e por que ele não pode fazer tal coisa ou pode. Eu acho que varia muito. Eu até abri aqui para mostrar para vocês quando eu coloco cada questão, tá? Tem alguns serviços que o cliente vem para poder corrigir um rótulo, tá? Nesse caso, o cliente está com tudo pronto lá, estava com as embalagenzinhas dele toda pronta, as etiquetinhas que ele ia pregar atrás no zero lactose aqui do café, maravilhosa. Estava tudo pronto. Então, o que eu gosto de fazer nesse caso? Inclusive o tamanho das letras também, a gente faz essas correções, tá vendo? Então, o que eu faço? Fazia, né? Esse aqui até era a identidade visual antiga da empresa. Eu gosto de colocar não conformidade, o diagnóstico, o que precisa ser feito, e a legislação, tipo, onde é que está isso? Então, eu gosto de fazer isso, tá? Quando é um relatório para que o cliente fala, eu quero saber se isso que eu estou fazendo está certo. Então, eu gosto de fazer isso para mostrar para ele aonde que está o negócio, mas aí é que ele já me pagou para fazer isso. Tá. Isso vai lá, ele está te contratando para você identificar as não conformidades. Por exemplo, essas não conformidades, a gente pode utilizar o checklist, né, interativo que a gente tem no curso, que ele vai trazer exatamente isso aí, Fran. A não conformidade, a ação corretiva e a base que a gente tem.
Só que aí é um tipo de coisa que eu só ponho esse detalhe do detalhe quando ele me pagou para isso, né? Porque Isso senão eu trago realmente de mão beijada para ele e eu não concordo com algumas coisas, entendeu? Mas exatamente. Eu fiz esse rótulo com uma pessoa, quero saber se está tudo certo. Se não está, você vai fazer uma validação mesmo. A fiscalização vai fazer exatamente isso. Isso. Então, aqui ele já me pagou, tá, gente? Denominação de venda, essas coisas que ele já me pagou. Esse aqui é o relatório de entrega de serviço. Aqui ele já me pagou. Então, aí eu gosto de colocar cada item, tá? Fora isso, eu não coloco cada item, não, tá, gente? Isso aqui é um serviço específico para identificar erros no rótulo dele. Porque ele fez um rótulo achando que poderia colocar qualquer coisa, e quando ele foi vender o produto no site, o site pediu um relatório assinado por não um responsável técnico, mas por um profissional da área. Ele pediu esse relatório para que ele pudesse colocar no site e o registro da Anvisa. E a Anvisa também falou que tá errado e você tem que corrigir. Então, ele já me pagou para esse serviço específico, tá? Então, quando não é assim, eu só coloco as legislações, ok? Aí eu coloquei assim. Beleza. Até aqui, gente, tudo ok? Tudo certinho? Pode tacar o pau aqui, né? Então, tá bom. Qualquer coisa vocês perguntam, tá, gente? Depois, gente, aí eu venho para as minhas orientações de rotulagem, tá? Que aí vocês podem fazer de duas maneiras, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ou eu faço assim, tá? Numa visão macro, denominação de venda, aí eu escrevo como vai ser a denominação de venda aqui embaixo, tá? Então, eu venho aqui e coloco a denominação de venda. Alegações nutricionais, eu vou colocar aqui o que ele pode usar de alegação nutricional. XXX, tá. E aí, eu vou colocando todos os itens aqui para ele. Eu vou arrumando. Não sei se vocês gostam de mexer muito no Canva, mas assim, gente, eu faço basicamente tudo no Canva, porque eu acho até mais fácil de formatar do que no Word. Porque assim, eu não sei vocês, mas o meu forte não é mexer no Word. Então, tem dia que eu passo uma raiva para formatar aquele negócio. E aí eu falo, eu prefiro escrever à mão esse negócio do que mexer nesse Word aqui, que ele tá me estressando. Então, eu venho aqui pro Canva e faço tudo aqui. E tudo isso aqui que eu tô fazendo, gente, é feito assim, ó. Vocês podem fazer na versão gratuita, não precisa ter a versão paga do Canva, não, tá? Só que aí, gente, eu percebi que assim, tava pouco, sabe? Não tava legal. E aí, quando eu falei para vocês de trazer a parte visual, é isso daqui. Então, hoje, como que eu gosto de fazer, tá, gente? Eu pego o rótulo do meu cliente, eu peço em PDF, eu peço, às vezes, a imagem. Se é um cliente que tem fotos do produto dele na internet, eu pego as fotos na internet. Às vezes, pego até uma foto no próprio Instagram mesmo e recorto a foto, deixo só a embalagenzinha e começo a escrever e puxar a setinha. Até essa setinha aqui pode até dar uma engordadinha nela aqui, pá. Então, eu começo a escrever aqui aonde tem que estar cada coisa, tá? Então, digamos, gente, que o meu cliente não tem, assim, o rótulo, né? Tô simulando um iogurte aqui para ficar mais fácil. Mas digamos que o meu cliente não tem um rótulo prontinho aqui de iogurte. O que eu gosto de fazer, tá? Eu venho aqui em fotos, digamos que ele está fazendo o produto dele agora, tá? Então, não é esse rótulo aqui. E aí, eu coloco, às vezes, assim, ó. Eu digito aqui, ó. Mocap aqui. Sempre tem, ó. Tá vendo? Que vai aparecendo um monte, que eu sempre procuro por eles. Eu coloco mocap café. Se eu estou trabalhando com produto de café. Então, digamos que eu, estivesse trabalhando com aquele meu cliente. Então, quando eu digito mocap, aparecem alguns mocaps aqui de café. Então, eu vou utilizar eles, tá? Então, eu vou utilizar esse aqui, pretinho. Aí, eu venho aqui. Aí, eu venho aqui. Vou remover o fundo, porque eu consigo aqui. Aí, remover o fundo é a versão paga, tá, gente? Mas vocês não precisam remover o fundo, não, se não quiser. Ô, Fran, quase não uso o mockup do próprio Canva. Eu pego o mockup e transfiro para aí.
Ah, pode ser também, ótimo. Eu procuro aqui. Tem muita opção? Eu nunca testei. Tem muitas opções. A maioria eu acho aqui, tá? Legal. Então eu vou lá coloco ele lá no fundo, ó. Aí, gente, o que que eu faço? Para ficar mais bonitinho ainda, eu boto a logo do cliente aqui. Que bonitinho, ficou lindo. Aí eu venho aqui, aí, né, coloco a logo lá, digamos que ela é vermelhinha, coloco lá a logo do cliente, vai ficar bem bonitinho e tudo mais, porque o meu cliente nem tem o produto, ele tá fazendo a rotulagem agora, não é igual aquele outro aqui, né, que já tinha a embalagem e eu tô corrigindo ou fazendo alguma coisa do tipo. Eu venho aqui e coloco as informações. E aqui, gente, até pus uma informação importante aqui para vocês, tá? Colocar o tamanho da fonte logo aqui. Porque lembra, né, que o nosso um bom relatório ele é trivial para quem lê, e vocês têm que lembrar que uma dessas pessoas que vai ler vai dimensionar esse rótulo. Então, colocar conteúdo líquido, eu vou colocar o tamanho da fonte aqui, tá? Tamanho fulano de tal. Aí agora, principalmente com a nova rotulagem, né? Vocês podem colocar lá as opções que a pessoa tem, enfim, tá? E aí vocês podem incrementar aqui da forma como vocês acharem interessante. Quer falar, mãe? Aproveitando a Fran também, ó, gente, eu entrego também mockup assim, e aí essa questão, como a Fran falou, por exemplo, conteúdo líquido, pode ficar aqui, pode... Então, eu já oriento ele também que ele utilize aonde, no mockup, as informações já estão dispostas aonde deveriam estar. Então, assim, ó, eu quero conteúdo líquido no painel frontal, no lado direito. Então, o cara vai focar ali. Olha, isso aqui vai ficar melhor aqui. Isso aqui, o que é obrigatório em determinado local, senão já coloco onde deveria dispor. Por exemplo, na nova rotulagem, a gente precisa estar no mesmo painel. Então, uma maneira de você falar, olha, olhando sua embalagem, é isso aqui, tá? Coloca dessa maneira, disposta, senão, exatamente como a Fran falou, você entrega um relatório escrito, não tem nada visual, o profissional que vai fazer a arte, ele vai pegar aquilo ali e vai colocar do jeito que ele quiser. Aí você ainda vai ter que fazer novamente uma revisão, e, na verdade, refazer praticamente. Então, dá um trabalho desgraçado. Então, tudo que é visual fica muito melhor. No mockup, fica muito bom, como a Fran está explicando. Então, aqui, ó, até coloquei uma observação aqui para vocês lembrarem. Depois eu vou até compartilhar o link do template de novo, porque eu já alterei um monte de coisa aqui, né? Mas as informações estão dispostas nos locais mais apropriados frente às dimensões, frente às dimensões da sua embalagem. Então, você já coloca ali que você já está mirando o lugar onde é que tem que estar, sabe? Então, a denominação de venda vai ser aqui no meio? Pode ser, para um café legal, para um iogurte natural também, mas às vezes tem alguma, um biscoito, às vezes vai colocar aqui no cantinho, aqui embaixo, né? Então, o que usualmente o mercado usa aí, tá? Então, beleza, gente. Então, eu gosto muito disso, tá? Então, aqui é um exemplo do painel frontal. Aí, aqui eu coloquei para vocês um painel traseiro, tá? E aqui, gente, ó, tem uma observação. Eu coloco sempre a tabela nutricional separadinha aqui embaixo. Mas eu sempre mando para o cliente no arquivo que ele vai utilizar. Às vezes, eu sempre mando, às vezes, no Excel, sabe? Ou alguma coisa assim do tipo, para que ele possa copiar e colar mesmo ali a tabela nutricional, tá? Tem gente que não faz isso, mas eu faço, não me importo, não, tá? Mas eu... Oi? Faço não. Eu tô com boneco. Não, eu não faço, não mando no Excel, não. Já mando. E quando, na verdade, ele vai ter que colocar na arte, eu não faço, né? Já mando direto no relatório, nunca fiz. Show. Para ele poder copiar, né? A maioria das pessoas fazem isso também, tá? Então, eu coloco a tabela nutricional aqui, tá? Só ver se eu acho alguma aqui bonitinha, só para ilustrar mesmo. Não vai ter, mas enfim. Tudo bem. Então, eu coloco a tabela nutricional aqui bonitinha e vou indicando aqui para o meu cliente onde é que vai estar cada coisa, tá? Então, aqui você vai colocar a tabela nutricional.
e tudo mais. Aí você vai colocando, puxando a setinha, colocando todas as informações. E não esquecer também, gente, dos painéis laterais, se às vezes tiver, né? Então, aqui nesse iogurte, ó, tem um painelzinho lateral ali. Dá para eu colocar alguma coisinha ali na lateral. Então, eu sempre coloco também, se tiver, tá bom? Embalagem, sei lá, de aveia, essas embalagens, né, que você consegue ter. Eu já trabalhei com granola, gente, que até essa parte aqui, ó, o cara utilizou. Então, eu coloquei embalagem frontal, traseira e inferior, que é esse espaçozinho aqui, quando a gente abre esse stand-up post aqui, né, ele fica um pezinho, né? Então, o cliente quis pôr uma frase aqui que para ele era importante. Então, a gente colocou também, tá? Então, depende. Tá vendo como que é importante a embalagem? Porque você pode, inclusive, sugerir outras coisas para o cliente. Porque eu meio que faço uns pacotões, assim, sabe, gente? Eu também gosto de sugerir para o cliente. Eu acho que faz muito. Eu acho que quem trabalha com rotulagem tem tudo para investir nessa questão ali de levar uma inovação para o cliente, sabe? Então, olha, vamos diferenciar através de tal coisa. Ou então, vamos utilizar a embalagem daqui de baixo. Eu, por exemplo, a gente queria utilizar para uma granola essa embalagem aqui transparente, porque o cliente queria muito que o pessoal pudesse ver a embalagem, como que a granola dele era bonita. Mas aí a gente viu que não daria certo e tal, questão de presença de luz, para algumas coisas muito oleaginosas, enfim. Aí entra uma engenharia de alimentos aí, mas possível de todo mundo trabalhar, independente da profissão, tá? Então, eu coloco o painel lateral ou se tiver algum outro painel, tá? Algum inferior, algum superior, alguma coisa assim do tipo, tá? Depois, gente, eu venho para a parte de responsabilidades. Aí eu coloco aqui para a nossa segurança. E o que é isso daqui, tá, gente? São as o que cabe a mim e o que cabe ao meu cliente. Olha, então cabe a mim todos esses dizeres aqui apresentados. Não cabe a mim se você não seguir esses dizeres e quiser colocar uma outra coisa. Então, eu deixo isso aqui especificado. Inclusive, gente, tem muita gente que faz até um termo, tá? Para ser assinado. Se vocês acharem interessante, eu acho que também é interessante, mas eu não tenho costumado fazer isso mais. Quando o cliente decide utilizar uma informação que você não passou. Isso aí, gente, vai ter, pelo menos para mim, tem em todos os clientes. Todos os clientes, eles acabam colocando coisas que eu falei. Olha, desnecessário colocar isso daí, não precisa. Não, mas eu quero colocar e no final das contas, para não virar briga, né, gente? Porque eu não tô ali para brigar com o meu cliente, eu tô para fazer o que ele tá me pagando para fazer. Olha, esse aqui é o relatório. Então, caso, para não ficar essa briguinha chata de, indico, não indico, indico, não indico, olha, isso daqui é o que eu indico. Nada além disso daqui eu indico. Essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade. Então, aqui eu vou descrever as responsabilidades, tá bom? E eu gosto de colocar aqui, ó, vou até colocar para você, coisas que são faladas em reuniões. Que não vai para o relatório oficial, para a sua indicação, mas o cara fala, eu quero colocar 0 rotulagem. Então, eu coloco assim, ó. Não é indicado para esse tipo de produto colocar o 0 lactose. Então, coisas que o cliente queria muito colocar, e às vezes aquilo poderia gerar um certo conflito entre a gente, eu já coloco aqui, ó. Não é de responsabilidade da empresa Safer Food os usos dos termos 0 lactose, fulano de tal, gluten free, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Então, eu descrevo aqui as responsabilidades, tá bom? E aí, gente, por último, eu coloco aqui um cronograma de execução. Então, aqui é para nossa segurança e aqui embaixo é para nosso controle. Então, eu coloco um calendáriozinho aqui com tudo que aconteceu durante o nosso processo. Então, dia fulano de tal, eu enviei a proposta, dia ciclano, ele assinou o contrato e a gente fez o grupo do WhatsApp, dia fulano, eu enviei o relatório. E aí, por que isso daqui é importante que eu falei para vocês, para a gente
para o nosso relatório ter um início, meio e fim, né? Caso você vá revisar a arte, você coloca, ó, dia 24, aí geralmente eu deixo ele em outra cor, o que falta para fazer, vermelhinho. Dia 24 é o prazo máximo para ajustes de revisão do rótulo. Porque, gente, ó, eu vou contar para vocês. Depois que a gente vai tendo muito cliente, às vezes você coloca um prazo para o cliente, ele não cumpre. Aí ele Total. some. Depois ele volta. E aí ele volta e ele quer as coisas dele para ontem. Só que quando ele volta, minha filha, você já está lá em outro cliente já. Você já está lá em outro serviço dentro da sua empresa. Você já está em outro mundo. E o cliente quer as Em coisas. Nárnia e ele aparece. É, exatamente. Assim, eu não sei se pode ser que seja só eu, tá, gente? Pode ser que os encostos venham tudo para mim. Mas pode ser que vá para vocês também. Ah, com certeza. Essa ele é bem dissipada, eu acho. Então, assim, para esses queridinhos que somem e voltam do nada, assim, no meio, e eles sempre voltam quando tudo tá o caos. Quando tudo tá o caos, eles aparecem. Fran, preciso daquele negócio, é para hoje, porque eu tenho que levar para a gráfica hoje. E não é assim que funciona, né, queridos? Então, eu gosto de colocar esse prazo máximo aqui, porque, olha, fulano, estava escrito no nosso relatório, e agora eu não posso fazer para você para amanhã, infelizmente. Você vai ter que esperar agora para a semana que vem, que eu estou muito apertada essa semana. Porque, Mas, gente, Fran, eu você cobra avisei. mais por isso? Como é que é? Assim, lógico que isso Convidado varia não. bastante de cliente para cliente, situação para situação, mas, assim, de modo Depende. geral, você Depende teve... como é que você faz, assim, de que você já teve de Depende experiência? muito, é igual você falou, depende de cliente para cliente, assim. Quando eu vejo que tá ficando muito folgado, aí eu já dou, assim, tem várias formas fofas, né, de você falar, não dá, e aí eu vou cobrar um outro processo de assessoria. Quando é necessário isso, eu cobrar a mais, geralmente eu falo com o cliente, olha, nós já estendemos o nosso prazo, eu já fiz uma revisão, teria que fazer de novo. Então, se você quiser, podemos agendar uma reunião de mentoria, uma sessão, uma chamada de vídeo, sempre dando a entender que aquilo ali vai ser cobrado, né? Para que a gente possa dar continuidade no projeto. Mas quando ele some assim em volta, eu não costumo cobrar, não, tá? Eu só não faço para amanhã, porque é sempre assim, eles voltam querendo para amanhã e eu não faço. Então, fulano, eu não faço, tá até no nosso cronograma, no relatório que eu te entreguei, o prazo máximo, porque eu já iria pegar outro cliente. Então, agora eu estou num processo de atendimento muito intensivo em um outro cliente e eu vou conseguir te entregar na semana que vem. Então, eu vou e faço isso, tá bom? Então, todos que eu não cumpri, eu deixo em vermelhinho, os que eu cumpri, eu deixo em verdinho. Lembrando que essas aqui são as cores da Safer, né? Então, vocês usam as cores das empresas de vocês aí. Esse nem é vermelhinho, né? É um laranja aqui. Mas, enfim. E por último, gente, eu deixo sempre essa página aqui, que eu deixo um lembre-se para algum recado importante que eu queira dar, sabe? Então, por exemplo, quando o cliente vai fazer as coisas na gráfica, por exemplo, eu deixo aqui, lembre-se de conferir as cotas, lembre-se de conferir não sei o que com a gráfica. Então, eu coloco recadinhos fofos do coração, que eu quero muito que aquele cliente lembre para não dar errado, entende? Porque é muito complicado, principalmente eu que já trabalho com design. Aí, esses dias, tadinho, um cliente meu fez 14 mil rótulos e não confirmou com a gráfica que tinha sangria lá do rótulo. E aí, quando cortou os rótulos lá, cortou o negócio, cortou a chancela do CIF lá e foi um away. Então, eu coloco, lembre-se de conferir as sangrias dos rótulos, de conferir fulano de tal, de olhar com muito carinho. Quando eu não vou fazer revisão, tá, gente? Aí eu coloco aqui recadinhos do coração para o meu cliente se lembrar. E por último, gente. Oi. Perdão, o que que é sangria? Sangria? O que é sangria? Eu vou mostrar para vocês aqui o que é sangria. Fiquei curiosa agora. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Baixar.
Aqui, ó. Baixar para impressão, marcas de corte e sangria. Vou mostrar para vocês o que que é. A sangria nada mais ela vai identificar onde a faca da gráfica vai passar, tá? Então ela é aquele respiro da embalagem para não cortar o seu rótulo, para não cortar a informação. Então, tá vendo que aqui ficou uns pontinhos? Aqui em cima, ó. Ela aumenta ali e faz essa sangria, ou seja, a máquina vai passar aqui, ó. Gente, se você olhar meu modelo, você vai ver que o setembro de 2022 está bem rente aqui na minha página, tá vendo? Só que quando eu salvo com sangria, ele não tá mais, ó. Ele tem esse respiro, que é onde a faca da gráfica, que a gente chama de faca, né, vai cortar a sua embalagem. Então, digamos que isso aqui seja a minha embalagem frontal, ó, aqui, ó, a faca vai cortar aqui e aí vai sair certinho, tá? Então, tem essas coisinhas assim, eu oriento os meus clientes, ok? Então, são as marcas de corte ou sangria, tá? Que a gente chama. Fran, Oi. esse modelo que você fez foi para um rótulo. Se foram vários produtos, como que você costuma dispor isso no relatório? Você vai colocando um abaixo do outro ou você faz um relatório para cada produto? Não, vou colocando um abaixo do outro. Ótima pergunta, Patrícia. Eu vou colocando um abaixo do outro aqui, tá? Então eu venho aqui, muda só igual do café lá, né? Mudava, muitos dizeres eram os mesmos, aí eu vou repetindo aqui, né? O peso líquido vai ser o mesmo, mas eu coloco de novo o peso líquido. Só que aí eu vou colocar aqui assim, por exemplo, painel frontal. Aí antes de colocar painel frontal, eu desço ele aqui um pouco, copio e colo outro título e coloco tipo café tradicional. Então, esse aqui vai ser o café tradicional. Aí embaixo vai ser o mistura, que aí o cara viu que não era café, porque ele fazia um mix de café com canela, com não sei o quê, um negócio assim. E aí eu vou e coloco lá, fulano de tal, com adição de canela. Aí começo a colocar como que é a denominação de venda e tudo mais. Então, eu vou colocando um abaixo do outro, tá bom? A mesma coisa acontece lá nos ingredientes, você vai colocando ingredientes de um, põe a foto de todos, aí do Isso. outro. Isso. Aí, assim, como que eu costumo fazer, tá? Quando são rótulos de uma mesma linha ali de produtos, mas que vai mudar, às vezes, o sabor, essas coisas, eu já coloco todos os ingredientes juntos aqui, todas as listas, todos os ingredientes juntos, e aí só separo aqui embaixo. Outra coisa que você pode fazer também é colocar, quer ver? Eu pego esse nome aqui do café tradicional, aí coloco aqui nas matérias-primas, café tradicional, e venho colocando tudo que é do café tradicional. Mas o café vai ser só café mesmo, né? Então, enfim, foi um exemplo ruim aqui. Mas aí você vem colocando aqui tudo do iogurte ou do que seja, aqui que for, tá? E aí Ótimo, obrigada. depois vem embaixo colocando aqui cada um. Ficou claro? Ficou assim, muito obrigada. Por nada. E aí, gente, por últimozinho aqui, depois do lembre-se, eu coloco aqui meu nome, meu telefone, né, o Instagram, e-mail, as coisas da minha empresa, a minha logozinha aqui embaixo. Então, finalizou, findei, tá tudo ok. E mando para o cliente. Aí aqui, gente, uma dicasinha é o seguinte: vocês podem, inclusive, mandar para o cliente falar assim, fulano, se você quiser, eu estou disposta a marcar uma reunião para te explicar todo o relatório, te falar o que, que é, o que, que deixou de ser, tá? Então, vocês podem fazer isso também. Na maioria das vezes, eu tento evitar essa reunião, só mando o relatório, se tiver dúvida, entre em contato, por causa de tempo mesmo, enfim. Mas se você quiser, você pode fazer isso também, tá? E aí, gente, só para mostrar para vocês aqui também, houve um tempo muito antigo na Safer que eu enviava tudo numa planilha de Excel. Porque aí eu já fazia formulação, essa formulação já calculava para mim aqui a tabela nutricional, já saía.
Aí, numa outra aba, eu colocava as informações para o rótulo. E aí, eu tinha uma questãozinha, tinha uma planilhinha que a pessoa clicava o que era alergênico ou não, enfim. Só mostrando para vocês que eu tinha esse modelinho aqui. Ah, peraí. Ah, não abriu aqui, mas enfim. Aí eu tinha uma outra página, gente, que eu colocava a questão. Eu fazia um quadradinho escrito rótulo, como se esse quadradinho fosse rótulo e puxava setinhas de onde ia estar cada coisa. Só que aí eu fui percebendo que não estava legal assim, sabe? Então, esse aqui foi a primeira vez quando eu mandava assim para o pessoal, eu mandava assim. E aí, eu percebi que não estava legal. Então, daqui eu migrei para um relatório assim, tá? De texto mais corrido, que eu achei que realmente ficava melhor de entendimento ali das pessoas, tá bom? Mas lembrando, gente, que não existe certo ou errado, tá? Não existe isso aqui, não é um modelo de relatório perfeito. Eu ainda, com certeza, durante a vida vou mexer nele. Às vezes, cismo e volto para o Excel. Não tem problema. Existe aquilo que eu falei para vocês, e mais importante, existe aquilo que é acessível para quem lê. Então, esse é o relatório perfeito, tá? Quanto mais você minimiza esse vai e volta de cliente com dúvida, melhor é para você e melhor é para o seu cliente. Porque a chance dele voltar a fazer outra coisa com você é muito grande. Ainda mais rotulagem. Rotulagem, às vezes, parece muito complexo para as pessoas. Então, quando você torna aquilo fácil para o seu cliente, quando for fazer outro, ele vai falar, vou lá na Fran, porque da outra vez que ela fez, foi facinho, deu certinho, o cara entendeu, eu entendi, deu tudo certo. Então, um relatório de rotulagem, ele é muito importante, sim, para toda essa questão de fidelidade mesmo, né, do cliente e de fechar novos serviços, né? Indicar, não, vai lá na Fran, porque ela faz muito legal, o negócio que ela fez para mim eu entendi, minha esposa entendeu, fulano entendeu. Então, eu acredito muito nesse poder que a gente tem em arrumar mais clientes através de um bom serviço que a gente faz, né? Ou ser promovida através de um bom serviço que a gente faz com a rotulagem. Então, eu acredito muito nesse poder aí, da gente colocar carinho mesmo, né, nas coisas, para que outra pessoa possa ler. E aí, né, falando disso, nessa questão, tem uma outra coisa muito importante, e que, quando eu estava no mestrado, eu ouvi de uma das pessoas da banca, e depois eu vi isso na internet também, então eu percebi que era algo assim da internet, mas para a gente que é da pesquisa, né? E aí a Amanda vai entender um pouco o que eu estou falando. A faxineira do seu laboratório, ela entende a sua pesquisa? Ela é acessível para ela? Porque se a sua pesquisa não for acessível para a população, se aquilo que você escreve não for acessível para a população, você está fazendo um trabalho mais ou menos. É claro, gente, que isso é num sentido assim, mais amplo, né? Obviamente, tem muita coisa que a gente trabalha para mestrado, doutorado, que é muito técnico, mas existe uma forma daquilo ser palpável para os leigos. Então, o que nós escrevemos precisa ser palpável para quem não entende nada da área, e rotulagem é uma dessas coisas. Porque só assim a gente consegue essa empatia com o cliente, né? Então, sempre levar em consideração essa questão do nível de escolaridade. Eu sempre pergunto isso para as pessoas. E dá para perceber também, né? Eu pergunto mais quando é treinamento, assim. Vou dar um treinamento de rotulagem para uma empresa. Qual que é o nível de escolaridade dos funcionários? Como é que funciona isso? Para o pessoal que vai colocar lá no supermercado, né? Aqueles produtos pesados na frente ali do consumidor, enfim. Eu acho isso muito importante, as coisas estarem acessíveis para outras pessoas. Ok, gente? Vocês estão com dúvida? O que vocês acharam? Me conta se agregou, se vocês já faziam assim, se não fazia, se teve coisa nova. Eu gosto de saber.